Bem-vindos ao 5º episódio do Saúde em Jogo, o podcast do Médicos Atletas, que é um movimento que tenta levar essa consciência a médicos, estudantes, outros profissionais da área de saúde sobre a necessidade, a importância e a maravilha que é fazer uma atividade física, um exercício, um esporte. Nesse 5º episódio, eu optei por sugerir um tema que não vai trazer médicos, mas espera aí, vai trazer alguma coisa que você médico, você estudante de medicina, enfermeiro, fisioterapeuta, educador físico, precisa saber. Todos nós precisamos saber. É falar sobre as nossas finanças, a nossa saúde financeira e sobre a contabilidade, porque não adianta você ganhar um monte de dinheiro de forma ilegal que vai dar ruim no final das contas. Então, esse nosso 5º episódio é uma pergunta que a gente faz para todo paciente. Doutor, você já fez seu check-up financeiro? A gente pergunta para o paciente, quer saber se o paciente está se tratando, mas a gente acaba esquecendo desse pedaço da nossa saúde que é tão importante. Sou a doutora Cris Prado, médica do exercício e do esporte, mentora sobre uma vida saudável. E estou hoje muito bem acompanhada com a Mônica Pires Ribeiro, que é ginecologista, mastologista, minha grande amiga do Rio de Janeiro, corredora. Sejam todos bem-vindos. Obrigada, Cris. E a gente hoje está com uma equipe também muito boa, feminina. Todas atletas amadoras, né? Assim como a Cris, pessoal, ela é atleta paralímpica. Não sei se vocês sabem disso, tá? Né, Cris? Muito legal. E aí, nós estamos hoje com convidadas. A Priscila Bercó. A Priscila, ela tem 22 anos de experiência no mundo corporativo. Ela atua em multinacional, mas atualmente ela é Financial Advisor pela W1 Consultoria, que é a maior consultoria financeira do Brasil e tem como propósito transformar a vida de pessoas através do planejamento financeiro. Já entramos aqui no nosso check-up, né? Proporcionando maior prosperidade e saúde financeira, tá? Pessoal e familiar. Além dessa carreira, a Priscila é mãe cristã, valoriza muito estar com amigos, que legal, Priscila. Ela faz calistenia e corrida. Ó, mais uma corredora para mim, para o meu time aqui. E nós estamos também hoje com a Enedina Quinobelo. Acho que eu acertei, você corrige aqui. Ela é uma contadora especialista em planejamento tributário e redução de impostos. O foco dentro da empresa é defender o dinheiro do cliente. Isso é muito importante para a gente. Ela tem bastante experiência, mais de 25 anos na área contábil, tá? E também faz corrida e musculação. Oba, hoje aqui, Cris, só você faz ciclismo. Mas eu sei que a Cris já foi uma corredora, tá, gente? Então, vamos todas aqui hoje começar com uma coisa super importante, que é o check-up financeiro, cuidado com as finanças, uma coisa que a gente não aprendeu na faculdade médica, com certeza não, mas temos que aprender na vida para cuidar. Bom, eu vou começar trazendo até já um burburinho, que a Priscila, ela não precisou fazer economia, ser uma economista para conseguir saber de finanças, lidar de finanças e trabalhar numa empresa mega de finanças. Não, ela estudou para isso e hoje em dia está onde está. Então, Priscila, fala um pouco sobre o que significa isso, o que significa essa saúde financeira. Conta um pouco para a gente o que significa investir. Excelente ponto, Cris. Primeiro, muito obrigada, meninas, por esse espaço, né, de trazer esse tema tão importante, falar sobre saúde financeira com os médicos, que é uma classe que eu atendo muito aqui na consultoria financeira, né, e quando a gente começa a olhar para o estilo de vida, né, hoje, quando você olha para uma população, né, no Brasil, de cada 10 famílias, hoje 8 estão endividadas, né? Então, o fato de muitas pessoas estarem endividadas hoje se deve ao principal ponto que, inclusive, né, vocês trouxeram aqui, que é a educação, né? A falta de educação financeira. Então, existe um grande problema de base, né, que a gente enfrenta aqui no Brasil, né? Não sei se vocês sabem,
mas o Brasil está no ranking 74 global, né, no ranking 74 de saúde e educação financeira. Né? E isso se deve muito porque a gente não tem primeiro, a gente não tem a base na escola fundamental, né? Então, nós estudamos lá, às vezes, 12 anos da nossa vida no ensino fundamental, depois vai para o médio, depois vai para uma faculdade, faz um MBA, né? E muitas vezes a gente sai, né? Na maioria das vezes sai sem essa formação tão importante que é conhecer melhor, né, o nosso comportamento com o dinheiro e como lidar com isso, né? Então, quando a gente olha para o estilo de vida dos médicos, né? Falando aqui especificamente do público médico, que eu atendo bastante aqui na consultoria, né, a gente tem uma realidade onde, não generalizando, mas muitos médicos vivendo um ciclo vicioso, que é aquele ciclo que ele entra naquela rodinha, né, que é a famosa corrida dos ratos, né, e aí ele vive nesse ciclo de maneira muito automática, sem perceber, né? Então, o médico ele já entra muitas vezes endividado no mercado de trabalho, porque ele tem aquela jornada inicial de estudo. Sim. Na verdade, você está falando sobre a roda dos ratos e a gente sabe porque leu o mesmo livro. Mas muitos daqueles que não têm a menor ideia sobre finanças não sabem sobre o que significa a roda dos ratos. A roda dos ratos, gente, é de um livro. É do Pai Rico, Pai Pobre ou do Segredo de uma Mente Milionária? Eu acredito que é do Pai Rico, Pai Pobre. Tá, perfeito. Então, que são 2 ícones, tá, gente? Então, já vai ficar de referência, a gente vai colocar na legenda. Diga-se de passagem, YouTube, né? Spotify, segue a gente. A gente vai colocar na legenda essas 2 recomendações de livros, pelo menos, são importantíssimas, super fáceis de ler, leitura fácil. Mas ele fala muito sobre isso, tá? Sobre corrida dos ratos. Você faz hoje o seu trabalho para pagar o boleto amanhã. Você está sempre fazendo isso. É a única coisa que a sua vida serve. Você fica correndo no mesmo lugar, trancadinho, igual um rato. Rato de laboratório a gente conhece bem. Então, essa imagem para nós faz muito sentido. Agora todo mundo já sabe. Bora lá, Priscila. Maravilha, obrigada pela contribuição, Cris. E como a Cris mencionou bem, ilustrou bem, né, essa figura da corrida dos ratos, né, os médicos muitas vezes eles vivem nesse ciclo, onde eles estão trabalhando muitas vezes para pagar esses boletos no início da carreira, que são os boletos dos estudos, e logo depois começam os outros boletos da vida, né, que são os boletos ali que eles vão acumulando, seja com aquisições, com o próprio estilo de vida, né, e todos sabemos que os médicos eles têm um salário muito elástico, né, podendo ter grandes ganhos, mas muitos, em sua maioria, acabam tendo também gastos elevados, seja com padrão de vida, seja com o seu estilo de vida. E isso, muitas vezes, quando não existe um controle, né, financeiro, a situação se perde, né? Então, o primeiro ponto que eu chamo a atenção para a corrida dos ratos aqui é observar, né, um médico, eu imagino que trabalha aí 200 horas por mês, se não mais, né? E quantas horas, né, dessa carga horária de trabalho excessiva que ele tem, ele reserva para olhar para o orçamento dele, né, para observar ali linha a linha o que se gasta, o que sai do orçamento, o que está entrando, o que está saindo, né? Então, quando não existe esse controle, muitas vezes, né, e a gente vai falar de saúde financeira, então o primeiro pilar ali para a gente observar na questão da saúde é buscar controle financeiro. Porque quando não há controle, você vai transformar o seu cartão de crédito numa reserva de emergência, você vai transformar o cheque especial na reserva de emergência e muitas vezes um empréstimo pessoal, né? E isso vai virando uma bola de neve. Então, aonde que a gente... Para a pergunta, não, pausa para a pergunta. Todas vocês sempre ficaram bonitinhas, ninguém nunca pegou cheque especial desde a adolescência, ninguém usou o cartão de crédito como ninguém. Vocês todas fizeram tudo certinho, aprenderam de casa ou não? Em Mônica e Nedina? Não, nem sempre foi organizado. E aí, Mônica, você foi bem criada? Cadê? Não, na verdade, eu era organizada porque a minha mãe era muito desorganizada, então eu acabava ajudando e aprendi a me organizar. Mas tem período de vida que, às vezes, quando a gente é mais nova e começa a querer também investir em coisas profissionais, né, que fica bem puxado, fica mais puxado, ainda mais quando você tem filhos, um monte de obrigações e tudo. Mas eu tentei aprender.
com amigos que sabiam, com amigos e amigas que estudavam na época já as situações de finanças, a gente vai aprendendo, mas nós não fomos educados para isso, não. Eu vou logo dizendo que eu conheci todos os cheques especiais, só não entrei nos juros do cartão de crédito porque alguém me advertiu que era assim, o fundo do poço. Falei, então não entra lá, mas é o único lugar que você não vai tocar. Mas usava como reserva de emergência, claro. Para mim fazia parte. E aí é uma das coisas que eu quero muito enfatizar com quem está nos ouvindo e peço, fica até o final, gente, fica até o final. Porque não faz parte, não é o normal. Mesmo que você tenha sido criado errado, sempre há tempo da gente resgatar você daí, porque tem como começar de pouquinho em pouquinho. Eu ainda vou continuar te interrompendo, Pri, porque eu vou perguntar para a Enedina uma coisa, para tirar dúvida também. Médicos normalmente começam a te procurar com que idade? Assim que estão na residência e começam a receber alguma coisa ou não? É mais para frente? Os médicos começam a me procurar quando realmente eles se encrencam com a Receita Federal. E, ou quando estão com... Sim. Hoje mesmo eu atendi a um profissional da área da saúde que estava apavorada, ela estava desesperada porque precisava emitir lá o Receita Saúde, que é o recibo eletrônico, né, que começou a vigorar a partir de janeiro de 2025, e muitos clientes estavam pedindo e ela estava desorientada, porque até então ela recebeu dinheiro de forma desorganizada e não planejada dentro do negócio dela, né? Que é o atendimento clínico ali. E na maioria das vezes, por não olhar para isso, as pessoas acabam colocando muito dinheiro fora. E eu sempre digo que é tempo de vida. Tempo de vida. Então, o tempo é algo muito precioso e irrecuperável para que a gente não planeje, a gente não faça um bom planejamento aí financeiro, um bom planejamento fiscal, porque é dinheiro que está indo pelo ralo quando tu paga imposto a mais e quando tu não olha, né, para os números dentro da tua vida, dentro da tua empresa, do teu negócio. Então, ou as clínicas me procuram quando estão com caixa negativo. E aí, o que faz? Um bom planejamento financeiro resolve, um bom planejamento tributário resolve muito essa situação, tá? Isso que você falou é super importante, porque eu me lembro, Cris, já falando do que você perguntou, assim, como é que eu fui buscando, né, informação. Bem jovem, eu conversei uma vez com uma pessoa que entendia bem de finanças. Ele me perguntou: quanto você acha que vale a sua hora? Você sabe se você está tendo retorno? E para você investir num aparelho novo, por exemplo, no consultório, quanto ele vai te retornar? E aí eu falei, era um aparelho novo que eu queria comprar, eu falei, acho que esse aparelho não vai retornar imediatamente. E ele teve que sentar e até entender a vida médica nisso. Então, é diferente mesmo. Muitas vezes eu boto um aparelho novo, por exemplo, como ginecologista, e não necessariamente eu vou cobrar pelo aquele aparelho novo. Mas a gente tem que saber como é que é aquele investimento, quanto vale realmente a nossa hora e nosso investimento, e se a gente está trazendo de volta no final do mês. Isso eu acho muito importante. Pri, então, fala um pouco, quando a gente está falando, tá, investe, não investe e tudo mais, coloca tipo assim, tá bom, gente, vamos fingir que a gente está falando com pouquíssimas pessoas, ok, que não sabem o que é investir. Como é que você começa a dar esse norte para a pessoa de luz? Olha, querido, há essa possibilidade, como é que você faz essa abordagem? Perfeito, Cris. O primeiro norte que eu gosto sempre de falar é que planejamento financeiro, ele nasce, como eu estava dizendo, né, no controle. Então, quando você aprende a controlar suas finanças e você inverte a ordem, né, e você dá tempo para o dinheiro, né, então a Enedina falou algo aqui que
que é tempo, né, que a gente está deixando passar, né, que está levando embora. Quando a gente dá tempo para o dinheiro devolve tempo para a gente. Então, a primeira coisa é dar atenção para o seu dinheiro. E fazer com que você consiga estruturar uma organização para começar a poupar e aí sim investir. E para tornar esse investir mais fácil, né, para que você possa ter essa jornada mais facilitada, o mais importante é você entender os impactos, principalmente de alguns indicadores, né? Por exemplo, o CDI, né? O que é um CDI, né? E o IPCA, que é o nosso índice de inflação, né? Então, a Selic, para quem não sabe, é a nossa taxa-mãe de juros, ela que rege todos os juros do mercado financeiro, né? De todos os empréstimos do mercado financeiro. Quando ela sobe, o efeito dela, né, na nossa vida, ele pode ser positivo ou negativo, né? Então, quando ela sobe, agora que é o momento de ciclo de alta que nós estamos vivendo, ela acaba afetando o consumo. Então, as pessoas que compram a crédito, elas vão sofrer com essa tomada de crédito, porque elas vão pagar mais caro. Do mesmo modo, do outro lado da moeda, o investidor, quando ele investe, né, o seu dinheiro, ele está emprestando o seu dinheiro, então ele está invertendo a ordem. Ele sai da posição de tomador para investidor. Quando ele investe, ele começa o quê? A receber juros, né? Então, essa condição se reverte a favor dele. Então, nesse momento que a gente vive, saber esse comportamento da Selic ajuda muito a você entender, poxa, qual investimento, então, colocar, né, as minhas fichas aqui, meu dinheiro, né? E eu gosto muito de falar da renda fixa, porque a renda fixa é uma classe de investimento inclusiva para todo mundo, né? E eu acho muito bacana o que várias instituições fizeram hoje em dia, né? Como, por exemplo, o próprio Nubank, né, grandes instituições como a XP, né, que hoje você tem aplicativos de investimentos hoje muito intuitivos, né, que facilitam a vida mesmo daquele investidor que está na jornada iniciante. E no próprio aplicativo você encontra lá os ativos de renda fixa de uma maneira muito fácil, mas é importante você ter a base, você entender esse conceito para você poder escolher melhor esse ativo, né? Então, qual ativo escolher, né? Aí vem a dúvida, né? Nesse momento em que a gente está vivendo de incerteza. Quando a gente fala de renda fixa é a classe mais segura de investimentos, né? Então, por isso que o primeiro passo, quando você começa, até para construir tua reserva de emergência, sempre seguir, né, pela renda fixa, que ela é o melhor caminho, né? E a reserva, ela tem umas pausas aqui, Pri. Em várias palavras aí que o povo não vai saber o que é. Sim. Reserva de emergência é o dinheiro que você guardou. Antigamente, seu avô, talvez seus pais tenham dito que era a sua poupança, porque era assim que a gente pensava antigamente, era lá que a gente colocava o dinheiro. Não coloquem lá, não é lá que tem que colocar, nesses ativos. Então, ativos são esses locais onde você pode investir. Local, a gente chama ele de ativo. Então, a poupança seria, se você colocar seu dinheiro lá, seria um ativo. O seu tesouro direto, que é uma das rendas, pode ser um ativo. Se você está com uma ação, é um ativo. Então, tem vários tipos e a gente vai chamar de ativo, tá? Para as pessoas conseguirem. Eu, há 2 anos atrás, era essa que eu não tinha a menor ideia, entendeu? Por isso que eu tô aqui explicando. Já tá dando aula, Cris. E o que é legal aqui, Cris? Você falou uma coisa, né? Reserva de emergência, né? Como uma poupança. Eu costumo brincar que a reserva de emergência, ela é o oxigênio de qualquer orçamento. Então, ela é o oxigênio, é a máscara do avião que cai e você tem que colocar em você primeiro para depois colocar no próximo, né? Então, o que quer dizer isso, né? Quando você tem a sua reserva, o seu colchão financeiro, e aí trazendo para a realidade de um médico que é autônomo, por exemplo, ele precisa ter no mínimo 6 meses de reserva de emergência, equivalente à renda dele, 6 meses acumulados, né? Por que a renda, tá? Porque o médico, por ser autônomo, ele não tem provisões ali, trabalhistas, rescisórias, férias, 13º, tudo isso. Então, quando a gente faz esse planejamento de reserva de emergência de um profissional autônomo, no mínimo ele tem que ter 6 meses dessa renda para ele manter, em qualquer período de adversidade, aportes de não só os pagamentos do custo de vida, mas também investimentos que ele eventualmente faça, tudo aquilo que ele precisa manter no orçamento dele de maneira saudável. Só que a reserva, por si só, ela não salva a vida, né? Isso é importante dizer, a reserva ela é temporal, né? Então, ela vai durar 6 meses, né? A reserva ideal seria 12. Só que, além da reserva, você tem que construir outros pilares no planejamento financeiro, né? Então,
começa com a reserva pela renda fixa, como a Cris comentou, pelos ativos de renda fixa, que aí pode ser ativos atrelados ao CDI, que é o nosso certificado de depósito interbancário, que tarifa os empréstimos entre bancos, né? Então, ele é o nosso, vamos dizer, linha de corte nos investimentos, né? Então, quando você vai pensar em investimento, a pergunta que você precisa fazer para você mesmo é: rende mais que o CDI? Ou rende pelo menos o CDI? Se rende abaixo do CDI, não entra nesse investimento, né? Porque muitas vezes não vai ser bom para você alocar o seu recurso de reserva de emergência, né? E para concluir sobre a reserva, a saúde financeira inicial aí do orçamento, Cris, a reserva ela tem 3 pilares importantes, né? O primeiro deles, liquidez, né? Então, um ativo de reserva de emergência, para você alocar esse recurso, ele tem que ter liquidez diária, então ele não pode estar preso a vencimento, tem que estar disponível a qualquer tempo para usar em caso de emergência. O segundo pilar é a segurança, ele não tem volatilidade, então é um ativo de baixíssimo risco. E o terceiro, né, que aí eu coloco um asterisco nesse terceiro, que é a rentabilidade, porque aí você não vai ter uma rentabilidade maravilhosa, mas você pode encontrar ativos bem interessantes no mercado hoje, atrelados a CDI, que rendem acima, né, da Selic. Então, fica uma boa dica aqui para o pessoal poder fazer as primeiras alocações de reserva de emergência. Vou puxar agora o trabalho da Enedino, porque, veja, eu poderia fazer agora a parte e trazer para as pessoas assim, gente, estuda também, para que as letras fiquem parecendo coisas normais. Quando a gente entrou na medicina, tudo era impossível e a gente foi aprendendo de tanto falar. Então, há 2 anos atrás, eu não tinha a menor ideia do que significava qualquer uma dessas sopas de letrinhas. CDI, Selic, atrelado, não sei. Enfim, atualmente, isso para mim é tranquilo. É o que eu faço todo dia, eu dou aula disso? Não. Mas é totalmente factível a gente aprender. É só escutar. Então, realmente, conseguir separar durante um bloco de período, só para você estudar, sei lá, 1 semana, 2, deixa eu só me localizar aqui. E por que eu estou enfatizando tanto isso? E depois, quando a gente voltar para a Pri, eu quero que ela traga isso. Porque na hora que a gente começa, então eu vou jogar na mão do banco. O meu gerente, ele é ótimo, ele vai me dar a melhor sugestão. E aí eu preciso te dizer que, infelizmente, algumas vezes isso não vai acontecer da melhor forma, sem que você perca dinheiro, porque tem um monte de taxa que vai sendo colocada cada vez que você terceiriza a função. Se não é você que está fazendo, você está passando para o seu gerente está passando para alguém, que está passando para alguém, que está passando para alguém, todo mundo na cadeia tem que ganhar alguma coisa. Então, na hora que você seleciona se você vai fazer você direto, se você vai pedir um assessor financeiro, que você não tem tempo para se dedicar todo esse tempo olhando tudo que está acontecendo no mercado financeiro, está tudo bem, mas você precisa saber do que se trata, para na hora que ele te sugere alguma coisa, você, opa, isso não fez sentido com aquela sopa de letrinhas que eu aprendi. E aí você consegue conversar realmente com ele. Não é simplesmente, faz o que você quiser com o meu dinheiro. E, novamente, por que eu estou enfatizando isso? Porque eu fiz isso com um grande banco internacional e quando eu fui colocar na ponta do papel, porque eu não tinha também uma contadora comigo, caiu uma ficha, assim, um bloco de areia, né? Meu Deus, todo esse dinheiro foi para eles, que não precisava ter ido, né? E aí eu vou chamar a Enedino, porque a contabilidade, ela faz parte de uma proteção do tanto de trabalho que a gente faz. Quando você pensa, eu vou chamar o contador só quando eu vou pagar o imposto de renda. Até pode ser, porque ele também vai te ajudar. Mas, se você contrata ele no durante, ele vai conseguindo te dando as orientações para você não fazer bobagem, para você não esquecer de passar uma nota, para você não esquecer um recibo, ainda mais atualmente, exatamente com essa diretriz que a Heredina trouxe. E isso certamente vai te trazer luz para você não ficar, como no meu caso, por exemplo, 12 anos perdendo dinheiro para o banco, porque estava cheio de taxa e eu não estava vendo. Então, Enedina, conta um pouco sobre esse trabalho magnífico, paciente dos contadores. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com mulheres tão maravilhosas como vocês.
E é um prazer também poder estar sempre contribuindo, né? Hoje eu digo assim que eu vivo um propósito dentro da contabilidade, dentro da minha empresa, né? Que é justamente me posicionar para defender o dinheiro dos nossos clientes mesmo, porque hoje no Brasil, 63% das empresas pagam os seus impostos de forma errada. Então, assim, é muito dinheiro indo pelo ralo, né? É muito dinheiro indo para os cofres públicos sem ter necessidade. E por que isso muitas das vezes acontece? Porque as pessoas realmente têm crenças, né? Crenças às vezes inconscientes de que abrir uma empresa é caro, abrir uma empresa é difícil, procurar um contador vai ser caro, vai burocratizar. A gente sempre precisa entender de quanto a gente está falando. É caro, mas é caro quanto? É mais caro do que eu constituir um passivo na minha vida. O que é um passivo? Uma dívida oculta que às vezes tu nem sabe que, né, que está constituindo ali. Então, se hoje tu é um profissional liberal, um autônomo, e tu recebe e não declara, tu tem dois problemas, né? Um, que tu não estás te constituindo enquanto pessoa física, né? Não tem uma consolidação financeira, ou seja, tu precisa de um comprovante de renda, um cartão de crédito, uma obtenção de crédito, tu não tem como comprovar, tu não estás declarando, né? E não estás te consolidando. E outra, que tu está constituindo ali um passivo, uma dívida futura, ou seja, a qualquer momento tu pode ser cobrado, né, por aquela movimentação que tu não declarou. E isso pode sair muito caro. Eu sempre digo para os meus clientes, se tu vai sonegar, sonega lá no CNPJ, que é mais barato, porque enquanto pessoa física, tu está sujeito a uma tributação de 27,5% na tabela do imposto de renda. Então, este é um imposto muito caro, muito alto, que almoça, janta, toma café, tudo na tua mesa. Então, por isso a gente precisa planejar, e se fala muito, né? Não somente aqui na área médica, mas em todas as profissões. As pessoas, elas são muito boas, elas saem de uma graduação sendo muito boas, às vezes, tecnicamente, mas entendendo zero de administração, de finanças, e vão lá e abrem os seus negócios, porque são muito boas e talentosas no que fazem. Mas o que vai manter um negócio saudável é realmente uma saúde, uma boa saúde financeira. É uma venda ativa todos os dias, é esta movimentação planejada, né, milimetricamente, porque tempo é irrecuperável, e toda vez que eu estou perdendo dinheiro, eu estou perdendo também o meu tempo de vida. Então, a importância de nós planejarmos e sabermos o que é caro e o que, no movimento que eu estou fazendo, o que é vantagem. Então, pagar imposto não é caro, desde que seja da forma correta, desde que a gente olhe para um planejamento, uma estruturação dentro do teu negócio, dentro do que tu estás fazendo. Hoje a nossa empresa trabalha muito com algo chamado elisão fiscal. Pode até ter um nome feio, mas não é ilícito. A elisão fiscal é um planejamento, é uma organização de planejamento e de estruturas contábeis e fiscais dentro dos negócios. Então, com uma elisão fiscal, a gente consegue reduzir carga tributária, às vezes, assim, em até 70% dentro de muitos nichos de mercado, tá? De negócios. Então, para vocês verem que, às vezes, o lucro, por isso que eu falo muito em tempo, em recuperação do tempo. Então, assim, o lucro daquela empresa está indo no pagamento de impostos, não está ficando no caixa. Então, eu digo para o empresário, eu digo para as pessoas autônomos, olhem para o dinheiro que está aí na tua mesa. Às vezes as pessoas estão tentando multiplicar a venda, estão tentando trabalhar, lotar a agenda, mas não estão cuidando do que tem. Não estão olhando para o dinheiro que está na mesa. E o dinheiro que está na tua mesa hoje é o imposto que tu está pagando a mais, o que tu está deixando de recolher também. Então,
é a gente olhar para esse equilíbrio. E vou pedir para você trazer, a gente conversou há umas 2, 3 semanas atrás, né? Que me chamou muito a atenção, e aí acho que números ajudam bastante a gente trazer lucidez para essas escolhas. Uhum. Alguns colegas que vão ficar com receio, eu vou abrir pessoa jurídica, então eu liguei para o CREMERGE, a gente está em fevereiro de 2025, eu não sei que dia você vai estar assistindo isso, mas hoje, fevereiro de 2025, para abrir um CNPJ, junto do Conselho Federal de Medicina, custa R$ 1.170, mais a anuidade de R$ 902, mais uma taxa de, sei lá o que, de existência de 163. Então, para que você comece sua pessoa jurídica, você vai investir mais de R$ 2.000. Então, a pergunta, sempre como a Enedina colocou ali, ela precisa ser feita isso é investimento ou isso é perda? Porque se você está ganhando mais que justifique, ok, isso é investimento. Você nem chegou nos R$ 2.000 no ano, então, não. Então, vamos para os percentuais, que eu acho que traz muita lucidez. Se você optou, não, eu quero declarar tudo como pessoa física, não vou pagar esses 2.000 aí. Como a Enedina falou, 27,5. Mas se ele decidisse abrir o CNPJ, como é que ficam os percentuais? Então, 27,5% pessoa física e 6% pessoa jurídica. Tu tá abrindo negócio, é uma diferença muito grande, né? Então, é o lucro, como eu digo, às vezes, do que tu tá fazendo, que tá indo no pagamento do imposto. Então, quando tu consegue organizar isso, tu olha para o teu CNPJ, para o teu negócio, paga um imposto justo ali, e tu também tá consolidando a tua pessoa física. Por quê? É isso que eu trabalho muito com os nossos clientes, é muito uma forma de didática mesmo, porque o contador assusta, né? Ainda assusta muito as pessoas. Eu tenho um cliente, quando ele vê a chamada do meu telefone, ele diz, ele já não me atende, o que aconteceu? Eu disse, nada, eu só quero falar contigo. Então, desmistificando esta figura do contador que só traz a má notícia, não. A contabilidade, ela existe, e na nossa empresa ela existe para poder realmente auxiliar e dar clareza, porque as pessoas às vezes não estão enxergando, né? Então, quando tu tem uma contabilidade regular, o que é uma contabilidade regular? Abriu tua empresa, fez o dinheiro, abriu uma conta bancária, faz o dinheiro circular por ali, tem o movimento fiscal correto, é a conta de padaria. O que entra menos o que sai, o que sobra é lucro. Caixa é rei, né? Então, o que sobrou é lucro. Quando tu comprova lucro através de uma contabilidade regular, tu consegue consolidar o CPF do sócio, ou seja, transferir esse lucro para o CPF sem pagar imposto de renda. E aí tu vai ter o teu comprovante para obter um crédito, para aumentar o limite do teu crédito, sem pagar imposto. Então, por isso que eu digo assim, a gente olhar para as estratégias, eu sou apaixonada, né? Porque nós temos solução para tudo. Não precisa ninguém ficar pagando um alto imposto. Tem que ser o justo para a empresa e para o governo. Eu olho sempre por esse lado. Ô, Pri, olha só, você imagina se receber essa notícia. Do dia para a noite, o ser humano que pagava 27,5 de imposto de renda está sobrando 11 do que ele ganhava. E ele via assim, Pri, você que é minha orientadora financeira, sobrou aqui esses 11, que a Enedina milagrosamente trouxe 11%, gente, de tudo que você ganha. Então, se você ganhou R$10.000, você sobrou ali, tá bom, vou arredondar para ficar mais fácil para minha conta, R$1.000. Mas se você fez 100 mil, porque você está um ótimo médico, muito inserido, sobrou R$10.000, você imagina, do dia para a noite, seu cliente chega, o que eu faço com esses 10.000? Imagina. Perfeito. Então, isso é um bom ponto, né, que a Enedina trouxe, que é a otimização tributária na empresa. E essa otimização tributária também acontece na pessoa física, quando é um cenário inverso, quando é um CLT, por exemplo, um regime estatutário que paga-se muito imposto também, né? Só que nesse cenário, o profissional de saúde ele não consegue
fugir da tributação, né, dos 27,5%, que é a tributação de renda ali, seguindo a tabela progressiva. Nesse caso, a gente pode fazer o quê? Um planejamento previdenciário inteligente ali para esse médico, para trazer o quê? A otimização desse imposto que ele já paga, né, para antecipar parte desse imposto na sua próxima restituição de imposto de renda, né? E com esse planejamento previdenciário bem feito, isso pode trazer o quê? Uma grande otimização de volta de recurso, né, para ele nesse ano seguinte, quando ele declara e recebe essa restituição adicional. Só que o que a grande maioria faz é o quê? Pega esse dinheiro da restituição adicional, que ele investiu e conseguiu deduzir na sua declaração de imposto, e acaba usando, né? Não tem a cultura de reinvestir esse dinheiro. Então, aqui é construir essa cultura, tanto numa otimização de pessoa física, como eu falei agora, como essa que a Enedina trouxe de maneira muito clara na parte de PJ, né? E essa diferença, ela pode ser facilmente alocada, né? Quando bem escolhido um fundo de previdência, né? Muita gente não sabe, mas o fundo de previdência, bem escolhido, ele pode ser uma estratégia muito boa para quem não quer perder tempo investindo, né? Então, contar com a ajuda profissional para escolher um bom fundo de previdência, pensando no longo prazo, para você otimizar todo esse imposto que você vai salvar e transformar isso em aporte patrimônio, faz dois movimentos importantes no seu planejamento, né? Te traz uma segurança, porque você está fazendo um planejamento de previdência e seguridade para a sua longevidade, ao mesmo tempo vai trazer segurança para a tua família, porque quando a gente fala de previdência, né, você tem ali um pilar de sucessão automática que ajuda também os seus familiares, seus herdeiros também terem uma quantia ali razoável numa passagem de patrimônio, né, protegendo essa passagem. Entre outras estratégias que a gente usa. Mas essa poderia ser uma estratégia fácil, Cris, né, de alocação desse recurso, né, de maneira inteligente, olhando para longo prazo, para construir o que é a previdência, né, que muitos entram na consultoria financeira sem um plano de previdência, sem uma reserva, sem os pilares de proteção e base de alicerce de um planejamento financeiro, né? Muito à beira do quê? Do risco de ruína, né? Então, e os médicos às vezes não têm essa clareza, né, de entender que o risco de ruína está muito mais perto do que se imagina, né? Quando a gente olha a regrinha de contabilidade, né, que a Enedina sabe muito bem, ativo mais passivo, né, quando você faz a conta de patrimônio líquido, você tira ativo de passivo, sua saúde financeira está como? Se o patrimônio líquido ele é positivo ou ele é negativo, né? E essa conta é muito simples de fazer. Como que a gente faz essa conta? Soma tudo que você tem de ativos, né? Então, toda casa, carro, dinheiro debaixo do colchão, na poupança, tudo aquilo que você tem. E aí você também soma todas as suas dívidas. E você subtrai um de outro, né? Quando você faz essa conta, você vai saber se a sua saúde financeira está ok ou se ela está precisando de atenção. Então, é um grande exercício também para ser feito no balanço financeiro pessoal, porque isso traz essa clareza de alerta, né? Luz amarela ou luz vermelha, para você poder tomar cuidado com isso. Muito bom, meninas. Inclusive, eu tenho que elogiar aqui tanta coisa que a gente está aprendendo. Médico realmente aprende, às vezes, a trabalhar, né, Enedina? E acaba pedindo socorro para as duas, quando, como você falou, está mais no vermelho, infelizmente, do que no azul, no positivo, ou sobrando, como a Cris deu o exemplo, né? Mas eu acho muito interessante a gente aprender isso. Primeiro, algumas lições que a gente viu aqui. Sim, contador é fundamental para exatamente ajudar a gente a entender as leis, os tributos e saber fazer esse balanço dos nossos ganhos e das nossas obrigações financeiras para poder ter lucro. Segundo, quando a gente realmente já consegue ter o lucro, fazer um planejamento. Nunca é tarde. Se você começou aos 30 como médico, beleza, mas se você ainda tem 50 e não começou, vamos lá, ainda dá tempo de fazer planejamento, né, Priscila? E, como disse a Cris, se você consegue ter esse estímulo de ler os livros, de estudar, conversar, como a gente fez, ela fez, eu também fiz isso na minha vida e eu achei muito bom conseguir pedir ajuda, né, para uma Priscila ou Enedina, mas também entender o que eles estavam falando, eu acho que isso é fundamental, mas pessoas de confiança e que a gente consiga criar realmente um patrimônio, um exemplo
para o nosso trabalho. Porque, afinal, não é para a gente trabalhar e depois se dar conta que estava pagando, por exemplo, tributos errados ou entrar, né, ser chamada para pagar coisas que eu não sabia. Não. A gente, infelizmente, tem que aprender, sim, a tomar conta da nossa vida financeira para realmente ter uma paz, né, de tempo. Concordo com o que vocês falaram, gente. Tempo é tudo. Se a gente consegue se organizar, a gente realmente vai ter mais tempo para desfrutar do nosso trabalho. A gente trabalhou, tem direito a receber por isso e a desfrutar por isso. Né, Cris? Eu acho que a gente super tem que agradecer esses ensinamentos e dizer que a gente deveria, sim, aprender isso desde pequenininho, mas nunca é tarde para a gente estar ouvindo e aprendendo aqui. E vocês viram essa integração, né? Que é investimento. Você tem um contador que converse com você. Não é ele de confiança e eu jogo as coisas para ele, não. Que converse com você, como a Enedina deu aqui, de liga para a pessoa e fala ativamente e tal, para poder encontrar os melhores caminhos. Mas ter alguém de confiança dentro da orientação financeira para que você consiga alocar as coisas da forma correta. Não, olha, não funcionou nesse mês, teve uma catástrofe na economia, tá bom, o que eu vou fazer? Não, olha, a catástrofe não foi na economia, foi no meu trabalho, porque eu trabalhava como anestesista, cada mês era uma loucura. Tinha mês de muita felicidade, tinha mês de muita tristeza, e eu tenho que manter um nível de equilíbrio. E eu tenho um contador do meu lado também gerenciando isso, ou como a Pri trouxe, não depende do INSS, gente. Chega disso, hein? O INSS não coloca nem o ovo na sua mesa, que dirá a carne. Então, nem pensa. E aí, Previdência, na hora que você escolhe a Previdência correta, conversando com o seu contador, você pode, inclusive, abater isso lá no seu imposto de renda. Então, gente, sério. Investir. A gente investiu na nossa formação, fez faculdade, fez curso, fez prova. Isso é investir na sua saúde mental. O Brasil, a gente já falou sobre isso, é o campeão mundial de ansiedade. E eu não tenho qualquer dúvida que o problema financeiro do brasileiro está lá contribuindo no top desse negócio. Porque não é só eu não estou ganhando, é também eu estou devendo para o governo e eu não sei que horas ele vai bater na minha porta. Ninguém dorme direito se sabe que isso está acontecendo. Então, buscar essa harmonia para que a nossa saúde fique melhor. E eu vou pedir, meninas, peço perdão, mas a gente tem que se despedir. O conteúdo dela, gente, das duas, é muito além disso, tá, gente? É muito além. Mas a gente sabe que todo mundo está mais imediatista nos dias atuais, então a gente vai convidá-las a se despedirem. Mensagem final, como contactam vocês, para vocês socorrerem esses médicos e estudantes, estudante já pode, viu, gente? Educador físico, fisioterapeuta, para procurar vocês. Perfeito. Bom, comigo aqui pode me encontrar no Instagram, Priscila_Bercó. Eu também sou parceira oficial do Movimento Médicos Atletas, diretamente junto com a W1 Consultoria, então a gente tem aqui o prazer de poder atender vocês e apoiá-los nesse processo. E só trazer um breve briefing aqui do que é uma consultoria financeira versus uma assessoria de investimento, que muita gente faz essa confusão, né? Acha que é a mesma coisa. Então, a consultoria financeira, ela é ampla, ela vai atuar 360 na vida do médico, né? Incluindo os investimentos. A assessoria de investimentos só vai olhar para investimentos e muitas vezes ela não está alinhada aos objetivos de vida desse médico, né? Então, nas estratégias que a gente traz dentro do planejamento financeiro, desde fazer a base, o alicerce, acúmulo de capital voltado à conquista de objetivos e expansão patrimonial, a gente trabalha, inclusive, situações de médicos que chegam aqui na consultoria sem qualquer perspectiva de aposentadoria, e a gente consegue construir aí numa janela de, até, diria, num médio prazo, né, na casa aí de 10 a 15 anos, a gente consegue construir um patrimônio que ele consegue pagar o custo de vida lá na frente, fazendo estratégias de expansão patrimonial. Então, quem tiver interesse, só me buscar pelo Instagram, né, ou através do Movimento Médicos Atletas. E eu quero agradecer aqui muito ao movimento, você, Cris, doutora Mônica e Enedina também aqui pela participação e contribuições. Então, o meu Instagram é Eu Sou Sua Contadora.
vocês podem me chamar por lá. E importante, então, olhem para o tempo de vocês, e por isso que a gente diz que tempo é dinheiro, planejem, se estão atuando aí como pessoas físicas, profissionais autônomos, liberais, façam o Carnê-Leão, vocês conseguem ainda reduzir um pouco. E a dúvida, quando eu devo abrir uma empresa? Se os teus ganhos, os teus rendimentos já estão superiores a R$5.000, já é o momento de constituir uma empresa e desbloquear esse próximo nível financeiro aí na tua vida, porque quando a gente planeja, nós temos a possibilidade de multiplicar o dinheiro que a gente está fazendo. Então, olhem para os números, não fujam deles, os números são aliados e contabilidade é sobre pessoas. Eu sempre falo disso e contem comigo para organizar aí as suas vidas financeiras e planejar de uma forma bem leve e que a gente possa multiplicar aí o que vocês ganham. E vamos chegando ao final do nosso 5º episódio. Muito bom, né, Mônica? Fiquei feliz demais com esse episódio, gente, porque eu tenho certeza que a gente trouxe luz para a necessidade que é. Gente, sério, eu garanto, isso aqui, eu estou garantindo, estou colocando meu nome, assino embaixo. Se vocês fizerem isso em um ano sem sofrimento, não é eu não tenho de onde é dinheiro, esquece, é sem sofrimento. Vocês vão ver um imposto de renda no ano seguinte devolvendo dinheiro para vocês. Isso vai acontecer. Você vai ficar assim, oi, de onde está vindo isso? Eu, ano passado, eu paguei 50 mil de imposto de renda, esse ano eu estou pagando, quem vai ter que pagar objetivamente, estou pagando 10? O que aconteceu aqui? O pessoal que tem restituição, ao invés de restituir 5, vai restituir 15. Porque esses milagres acontecem quando você está bem orientado. Eu assino embaixo. Assino embaixo. Não modifique. Então, me despeço, sou a doutora Cris Prado, médica do exercício, triatleta, mas atualmente pentacampeã brasileira de paraciclismo, porque eu também sou deficiente física por conta de uma doença crônica. Como a gente está gravando em fevereiro, eu não posso deixar de falar, é o mês das doenças crônicas. Então, você, colega médico ou de qualquer outra área que está nos ouvindo, que tem uma doença crônica e achou que, ai, que bom, me aposentei. Não é nada que bom. Você está sem ganhar dinheiro, você está aí com dificuldade. E também olhar para isso vai ser muito importante. Então, eu entendo da importância ainda maior das pessoas que estão trabalhando, mas sabem que tem uma doença que talvez seja incapacitante, um câncer. Olhar para isso é ainda mais importante. Por isso eu insisti tanto para que a gente trouxesse esse tema. Não deixem de se aprofundar, de se interessar, de procurar, de tirar dúvida, de perguntar para nós, médicos atletas, aqui disponível nas redes sociais. Não deixe de seguir a gente aqui no YouTube. Você tem que curtir para esse vídeo poder viralizar lá no Spotify também. É muito importante que a gente traga essa noção para todos nós, crianças, adolescentes, adultos, e que a gente já passou aqui. Vocês viram a mensagenzinha passando? A gente fala para todo mundo que exercício pode ser iniciado em qualquer idade. A gente fala isso. A gente assegura que isso é certo. Com 80 anos, eu nunca fiz nada. Vamos começar. Vai fazer diferença. A frase é a mesma quando a gente está falando sobre investimento, quando a gente está falando de olhar para a sua saúde financeira, quando a gente está falando de olhar para a sua saúde contábil como contador. Então, da mesma forma que a gente fala, dá tempo de começar em qualquer idade, dá tempo para começar em qualquer idade. Muito obrigada, meninas. Mônica. Obrigada, Cris. Obrigada, Enedine e Priscila. Foi muito bom. É isso aí. A gente está tentando trazer também para os médicos atletas uma visão mais ampla ainda da prática diária. Sigam a gente e cada um, eu espero, que pense seriamente no investimento futuro. Um grande beijo para todos. Obrigada.